região oeste, eu acho que é importante a gente ter um pouco presente a questão da história, né? Então, aqui na região, a gente sempre fala que a colonização ela começa aqui dos não indígenas em 1888, né? Onde que os brancos vêm aqui e começam a desbravar, né? A gente sabe da história, acho que não precisa nem comentar sobre isso, né? Então, as colonizadoras chegam e vem aqui uma população indígena, né? Então, a região oeste é uma região habitada historicamente pelas populações indígenas, com várias aldeias, né? Então, a gente não pode dizer assim quais são, mas são muitas, eram muitas nesse período. Vamos acentuar algumas, né? Então, pega em Saudades, Guarani, pega aqui na região, que pega o Rio Uruguai, aqui nas margens, várias comunidades, várias aldeias caigangues que habitavam aqui, né? Então, em 1904, né, começa essa questão da colonização e de demarcar os territórios, né? Então, o que que faz naquele período? Então, tu pega uma aldeia, cria uma reserva, né? E qual a reserva que foi criada nesse período? A reserva de Chapecó, que é no município de Ipuaçu, né? Que hoje é Ipuaçu, Abelardo Luz. Naquela época era 67 mil hectares que foi criada essa reserva. Então pega todas as populações, todas as aldeias indígenas e coloca nessa reserva. Então você tem que limpar a área. Qual era o aspecto da colonização na época? Ela limpar a área, tirar as aldeias que existiam nessa região e colocar nessa reserva. É claro que aí se cria vários conflitos, né? Então você tem aí várias aldeias, cria uma reserva e coloca ali. E nos anos 70, então, começa essa questão das populações reivindicar os seus territórios. Então, se a gente tem um pouco no final dos anos 70, nos anos 80, e confirmado com a Constituição de 88, dessas populações reivindicar o território aonde que elas viviam, né? Então, daí a gente tem a criação, não a criação, mas a reivindicação do território todo Ximbangue, né? Que é aí na Serra do Trentim, aqui em Chapecó. Temos todo o Pinhaco em Ceará, né? Temos todo o Imbu em Abelardo Luz. Então, é as áreas onde que foi reivindicada a partir também dessas lutas desses povos, porque eles não aceitavam ser reservados, né, numa área, né? Acabavam lutando e reivindicando os seus territórios. Então, hoje nós temos o território todo Ximbangue 1 e 2, mas é um território caigangue, que começa a luta ali em 88, né, 85, 88, todo o Pinhal 89, em Ceará, todo o Imbu 99, e temos outras áreas ainda que estão em processo de reivindicação. Até interessante mencionar também nessa questão a questão dos indígenas em contexto urbano, né? Vamos pegar também a aldeia Condá, né? A aldeia Condá, que está aqui em Gramadinho, que é a área mais próxima de Chapecó, talvez vocês conheçam. Então é um grupo que viveu por muito tempo atrás do cemitério aqui na cidade, né? Acampado, vivendo ali em situação de vulnerabilidade extrema, né? Em 99 eles começam a reivindicar o território, né? Então foi criado naquela época, com o apoio da FUNAI e outras entidades, universidade, foi criado um grupo, e esse grupo foi legitimado na época pela FUNAI, e esse grupo identificou como sendo território tradicional a cidade de Chapecó, né? Como sendo território deles, né? Então, tipo assim, esse grupo, eu acho que foi o ponto mais importante desse estudo, é identificar como sendo a cidade de Chapecó e compreendendo por que eles viviam aqui na cidade durante tanto tempo. Daqui que acontecia naquela época. A prefeitura da época pegava eles aí do cemitério e levava para Nonoai, dizendo que eles eram de lá. Mas não demorava muito tempo, eles voltavam, né? Voltavam. Isso foi muito tempo, então por isso que eles reivindicaram isso. E o grupo identificou como sendo Chapecó o território deles, né? Como demarcar, como constituir agora a cidade como um território que aqui seja de prédio e tal. E o que foi conseguido na época? Foi conseguindo de que, então, eles escolhessem um espaço para que eles pudessem
viver e conviver, né? E aí foi daí na época uma negociação em 2001, comprado esse espaço quando eles estão ali na aldeia Condá, que é Gramadinho, para frente do Água Amarela, né? Então, mas os indígenas do Condá, eles nunca esquecem, né, o território, onde que os pais foram mortos, os pais foram enterrados, aonde os avós foram enterrados, né? Eles daí, os mais velhos me falam, o meu avô foi enterrado ali onde que está o calçadão, né, que era o cemitério, né? Então essa história, eu acho que é importante você mencionar a questão da região sendo um espaço de ocupação tradicional do povo caigangue, né? Então são várias histórias, o território que são dispersos em outros espaços, mas na aldeia Condá, que a terra deles é a cidade de Chapecó, mas eles não quiseram cidade, eles quiseram espaço para que eles conviverem e viverem ali. Então essas aldeias aqui que a gente acompanha, né, e que faz parte da história do Oeste, demarcada todo o Chimbangue, efetivamente todo o Chimbangue, né, todo o Chimbangue. Então é um espaço tradicional que foi demarcado nos anos 80, né? Então ali tem 2.800 hectares, vivem hoje aproximadamente 300 famílias, todo o Pinhal em Seara, né? 980 hectares, né? Todo de 30 famílias. Aldeia Condá, uma espécie de compensação pelo território, né? Hoje são 310 famílias que moram ali, né? Mais de 1.000 pessoas, né? E todo Imbu nessa região de Abelardo Luz, né? Então são os territórios reivindicados e recuperados, né, pelo processo de demarcação. Então um pouco nesse acho que eu posso estar 3 fronteirenses, isso é importante isso. Então a aldeia Condá vive basicamente do artesanato, né? Então a gente vê constantemente eles vir para a cidade, né? A gente passa pelo calçadão, passa por estar ali, né? Então estar ali porque ali tem uma energia muito grande, né? Nessa questão do espaço tradicional. Quando a gente fala em espaço tradicional e imemorial, né? Tem toda essa questão de imemorial, né? Os mais velhos, né? Os avós e tal. Teve uma época o seu Augusto, do Aldeia Condá, falava o seguinte, que ele faleceu ano passado, né? E daí ele falava o seguinte, que um dia falaram para ele e tal, sobre aonde que está enterrado o seu avô. E ele falou, pois é, se eu falar o seguinte, daqui a pouco vão vir me cobrar até fazer alguma coisa para mim. Porque o avô dele está enterrado dentro de um grande prédio em Chapecó. A gente não sabe onde que é, mas sabe onde que é, né? Que é perto do calçadão. Então são os velhos, né? O cemitério da aldeia Condá está ali no calçadão. Hoje passa o rio por baixo, né? Mas então tem essas questões. Então a aldeia Condá vive basicamente do artesanato, né? E tem a questão da agricultura. Hoje os indígenas têm muita essa questão também, falta do espaço, né? Todo o Chimbangue, perto de 300 famílias. Uma boa parte deles vivem em trabalhos da cidade, né? Frigoríficos e tal. É outra questão que a gente tem que mencionar sempre quando a gente fala em vulnerabilidade, né? Essas questões quem trabalha nos frigoríficos, os imigrantes, indígenas, né? Estava conversando com uma professora que trabalha ali, que vem os indígenas do Rio Grande do Sul, do Voporo, outras realidades ali. Eles pegam 4 horas de transporte para vir, 4 para voltar, né? 8 horas trabalhando, então pega 8 ou 16 horas. Ele sobra 2 horas para dormir, então pouco tempo que fica com a família. Então essa é uma realidade também do trabalho aqui com os indígenas, né? Que eles vivem e trabalham nos frigoríficos uma boa parte. E tem aqueles que não tem nada, né? Que depende basicamente da assistência, né? Então hoje de manhã eu estava com um grupo de Guarani aqui, que eles dependem basicamente da cesta básica, não tem terra, né? Não tem terra, não tem nada, né? Então, nesse sentido, depende disso, né? Então, eles falavam que muitas vezes a cesta básica que vinham no passado vinham com falta de proteína, falta feijão que não cozinhava, arroz que não cozinhava, né? E como tu vai sobreviver num sistema como esse? Então, é uma situação também
nessa linha aí que tu pergunta. Guarani e Caigangue. Guarani e Caigangue. Então nós temos duas situações, né? Temos o Caigangue, onde que eles ficaram um bom tempo fora da aldeia, né? Foram expulsos, né? Nós estávamos conversando esses dias de quanto tempo eles ficaram fora da aldeia. Quando foram expulsos, vamos pegar uma aldeia específica, a aldeia Todo Chimbangue, ali nos Guarani, na aldeia Todo Chimbangue. Eles foram expulsos em 1939, né? Quando eles foram expulsos, se espalharam, né? Foram trabalhar para colonos, né? Foram morar na beira dos rios, foram trabalhar de empregados na colheita da maçã, cebola e tal. Então ali eles perderam a língua, não é que perderam a língua, acabaram não falando mais a língua tradicional, né? Então esse é o processo que eles estão agora na escola, por isso que é importante essa fala com o professor, né? Então eles estão agora aprendendo e reaprendendo a falar novamente. A aldeia Condá, aqui eles falam Caigangue, né? Então as crianças até os 7 anos de idade só falam Caigangue, né? A partir dos 7, 8 anos que eles vão começar a falar o português. Então eles falam as duas línguas, né? O Guarani é a mesma coisa. Então nós temos o Guarani lá do Araputi, ali em Todo Chimbangue, que eles vieram das missões faz 3 anos, e eles falam só Guarani. Então são duas línguas, Caigangue e Guarani. E essa riqueza que nós temos aqui, eu acho que nós temos que valorizar aqui em Chapecó, na região, que nós temos, muitos falam português, o alemão, o italiano, outras línguas, mas saber que nós temos essa riqueza também em 2 outros povos que falam a língua, né? Então eu achei interessante esses tempos como quais línguas que falam em Chapecó. Assim, hoje fala em Chapecó, tem o português, tem o Caigangue, tem o Guarani, tem o alemão, tem o italiano, né? Então acho que nós temos que valorizar esse aspecto cultural que é muito importante também aqui em Chapecó. Tem, tipo assim, tá em escola. E hoje sempre foi uma luta do Cine, o Cine sempre foi uma entidade, né? E o nosso principal objetivo é justamente fortalecer a autonomia, né? Eu acho que sempre é importante dentro da cultura a gente fortalecer a autonomia, fortalecer para que eles possam ser protagonistas, né? Porque é muito fácil, muitas vezes, nessa época da colonização, depois de 1500, que veio a igreja, que massacrou e tal, aquela coisa toda. Hoje o principal objetivo, por exemplo, do Cine é ajudar e fortalecer essa cultura, né? Então, eu lembro que em 2001, 2002, tinha 2 professores indígenas, né? Hoje, na aldeia Condá, a maioria são professores indígenas, né? Todo Chimbangue, a maioria são professores indígenas, né? Então eles conquistaram esse espaço, né? E conquistar esse espaço é importante porque eles vão entender e compreender. Claro, tem diversas dificuldades, mas eles conquistaram esse espaço. A questão da autonomia, né? E não é só na educação, daí tu vai procurar depois a questão da saúde também, né? Então na saúde também, antes era de fora que vinham, né? Enfermeiros e tal, agentes de saúde. Hoje tem muitos, é importante que vocês vão visitar, a maior parte são agentes de saúde indígena, são professores indígenas, são enfermeiros indígenas, né? Então isso só fortalece a cultura. Qual foi a característica do povo Caigangue durante muito tempo, né? Foi o coletor, né? O que é coletor? É caçar e pescar, né? Então a colonização tirou tudo deles, né? Não deixou nada, né? Então não tem mais. Então eu estava vendo esses dias assim, que até perguntei para o cacique do Todo Chimbangue, o seu Antônio Antunes, e daí eu passando por lá, vi que é muito mato e tal, aquela coisa toda, ele falou assim, e daí, Antônio, como é que é a porcentagem que vocês produzem, né? Questão de plantar. Olha, Jackson, 20%, 80% do território é mato. É mato. Então, a ideia deles é o seguinte, daqui a um tempo, não precisar e tal, e depender do mato, da floresta, né, para algumas questões. E outros animais também vindo para a questão da sobrevivência. Mas a maior parte da alimentação daqui da região
infelizmente, é da cesta básica, né? É dessas questões que eles não têm condições de plantar, que não tem mais nada, né? A aldeia Condá são 1.800 hectares, são mais de 300 famílias, tu vai calcular 1.000 e poucas pessoas vivendo em uma quantidade pouco de terra, né? Aonde que a maior parte daí da aldeia Condá é perral, não tem local para plantar e nada, né? Então vira mato, né? Então a dependência hoje é muito grande da questão da assistência. Então, no início da pandemia, vamos pegar 2020, então nós tivemos problemas sérios, né? Por quê? Vamos pegar uma questão envolvendo a saúde e a questão também da subsistência, né? Eu quero pegar uma aldeia, a aldeia Condá, que basicamente a maior parte da subsistência deles se davam através da venda do artesanato para fora da aldeia, né? Então, com a pandemia, isso foi terrível para eles, no caso, que não puderam sair da aldeia, né? E basicamente a aldeia Condá, por causa da relação de famílias, 90% teve contágio com Covid, né? Então teve mortes, né, na aldeia, teve 3 velhos, né? Então, por causa disso. Agora, atenção à saúde, por isso que é importante a gente até conversar com as pessoas que estão no dia a dia com lá, né? Então, teve um reflexo, né, sim, negativamente, né, para a questão deles estar saindo, principalmente que eles dependiam da venda do artesanato, né? Não conseguiam sair e vender por causa da questão da pandemia. Então, tem esse reflexo. Teve as perdas dos mais velhos, teve, então, a aldeia Condá, todo o Chimbangue, foi 6 velhos que morreram, né? E isso, para eles, é uma perda histórica, né? Perder os mais velhos é perder a história nesse sentido. Então, teve isso também na pandemia. Mas hoje eles têm um contato, tem a CESAI é uma secretaria que atende basicamente eles, né? Mas que também com seus desafios, né? Então, falta de recurso, falta disso, isso é muito grave, gravíssimo, né? Vamos pegar situações, por exemplo, das 2 aldeias, 2 acampamentos Guarani que estão na terra indígena todo o Chimbangue, né? São guaranis, são acampamentos, né? E não tem saneamento. Então, isso é uma luta histórica deles também, de ter pelo menos espaço para se concretizar isso. Então, não tem. É uma situação porque como que eles estão em fase de acampamento numa terra indígena caigangue, então a CESAI entende que não é responsabilidade delas, né? Temos esses 2 casos, sim, que não tem saneamento.